Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 5 de outubro, nós vamos meditar de Amós, do capítulo 7 ao capítulo 9, e também o livro de Obadias. Que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 7, a visão do gafanhoto, do fogo e do prumo. Isto fez-me ver o Senhor, eis que ele formava gafanhotos ao surgir do rebento da erva seródia. Era a erva seródia depois das findas da ceifa do rei. Tendo ele comido de toda a erva da terra, disse eu, Senhor Deus, perdoa, rogo-te, como subsistirá Jacó, pois ele é pequeno? Então o Senhor se arrependeu disso, e não acontecerá, disse o Senhor. Isso me mostrou o Senhor. Eis que o Senhor Deus chamou o fogo para exercer a sua justiça. Este consumiu o grande abismo que devorava a herança do Senhor. Então disse eu, Senhor Deus, cessa agora, e como subsistirá Jacó, pois ele é pequeno? Então o Senhor se arrependeu, disse, também não aconteceu, disse o Senhor Deus. Mostrou-me também isto, eis que o Senhor estava sobre o muro levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. E disse o Senhor, que vês tu, Amós? Respondi, um prumo. Então ele me disse, o Senhor, eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Mas os altos de Isaque serão assolados e destruídos. Os santuários de Israel se levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Então Amazias, o sacerdote em Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel, Amós está conspirando contra ti, no meio da casa de Israel. A terra não pôde sofrer todas as suas palavras. Porque assim diz Amós, Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levada para fora da sua terra, o cativeiro. Então Amazias disse a Amós, vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o teu pão e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, já não profetizarás, porque é o santuário do rei e o templo do reino. Respondeu-me Amós e disse a Amazias, eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boiadeiro e colhedor de simôforos. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse, vai e profetiza ao meu povo de Israel. Ora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes, não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaque, portanto, assim diz o Senhor, tua mulher se prostituirá na cidade, os teus filhos e as tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para outra terra. Eu acho muito bonito a certeza que Amós tinha, a identidade dele em Deus. Ele diz, eu não sou profeta, eu sou apenas um agricultor, mas uma coisa eu tenho certeza, daquilo que Deus me chamou para ser. Essa certeza tem que estar no meu e no seu coração. A nossa identidade em Deus, a certeza do nosso propósito. Isso só Deus pode testificar com o ser humano. E uma vez que Deus testificou, ninguém mais roubará isso dele. Capítulo 8 é a visão de um cesto de frutos. O Senhor Deus me fez ver isso. Eis aqui um cesto de frutos de verão. E eu perguntei, que vês, Amós? E eu lhe respondi, um cesto de frutos de verão. Então o povo de Israel, jamais passarei por ele, mas os cânticos do templo naquele dia serão uivos, diz o Senhor.
multiplicar-se-á cadáveres em todos os lugares e serão lançados fora em silêncio. E aí, logo em seguida, ele vai falar da ruína de Israel que estava perto, né? E aí nós vamos ver que no versículo 11 ele diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Logo no versículo 12 ele diz: Andarão de mar a mar, a do norte até o oriente, correrão por todas as partes, procurando a palavra do Senhor e não a acharão. Naquele dia, as virgem formosa e os jovens desmaiarão de sede. E aos que agora juram seu ídolo de Samaria e dizem: como é certo viver o teu Deus, ó Dan, e como é certo viver o culto de Becerba, esses mesmos cairão e não se levantarão jamais. E aí, no capítulo 9, são os juízos de Deus que são inevitáveis, né? Nós podemos ver que aqui no último capítulo de Amós, ele vai frisar, né, a esta palavra sobre os juízos de Deus. Vi o Senhor que estava de pé junto ao altar e me disse: fere os captéis e estremecerão os umbrais, e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. Matarei a espada até o último deles, nenhum deles fugirá e nenhum escapará. E aí no versículo 5 ele diz assim: porque o Senhor dos exércitos é o que toca a terra. É ele que derrete, todos os que habitam nela se enlutarão. Ela subirá toda como o Nilo e baixará como o rio no Egito. Deus é o que edifica. E aí ele vai falar no versículo 8: eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador, e eu os destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor. Porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações. E aí no versículo 11 ele diz mais: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi e repararei as suas brechas e levantando-os da sua ruína, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. Olha o que ele finaliza falando no versículo 14: mudarei a sorte do meu povo de Israel, reedificarei as cidades assoladas. Que lindo isso, né? Não há nada impossível ao nosso Deus. E aí nós vamos para Obadias. Obadias é um livro de apenas versículos. Não tem capítulos, porque ele é um livro menor, ele é um dos menores livros, né? E é um profeta menor pela quantidade de coisas que ele escreveu. E Obadias era um nome muito comum naquela época, né? Que quer dizer servo ou adorador do Senhor. E ele vai profetizar, né? Muito sobre Edom. Por quê? Edom, que é os edomitas, descendentes de Esaú, eles ajudaram e encorajaram o ataque de Nabucodonosor a Jerusalém. Ele saqueou a cidade e impediu os habitantes de fugirem. E aí, com isso, vem a ira de Deus no tempo oportuno sobre Edom. E nós vimos que não só Amós, mas Jeremias, Ezequiel, vai profetizar contra Edom, né? Obadias era um profeta que ele vai ministrar em Judá, que é o reino sul. E aí ele começa falando dos pecados e do castigo de Edom. Ele tem o versículo 1 ao versículo 21. Diz assim: visão de Obadias, assim diz o Senhor a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que diz: levantai-vos, levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado.
A soberba do teu coração te enganou. Ó, tu que habitas na fenda das rochas, na tua alta morada, e diz no teu coração: quem me deitará na terra? Olha só, a fortaleza do homem não é nada diante de Deus, né? Então, ele fala: se te amontoares como águia e puseres o teu ninho entre as esteiras, de lá te derribarei, diz o Senhor. Né? Então, o livro de Obadias é este alerta a Edom. E logo em seguida, no versículo 15, ele traz a restauração e a felicidade de Israel. Então, a primeira parte do capítulo, do versículo 1 ao versículo 14, é os pecados de Edom sendo expostos e a declaração do castigo. E do versículo 15 ao versículo 21 é a restauração e a felicidade de Israel, porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações, como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu malfeitor tornará sobre tua cabeça, porque como bebeste no meu santo monte, assim beberão de contínuo. Todas as nações beberão, sobreviverão e serão como nunca tivesse tido. Mas nos montes de Sião haverá livramento. No Monte Santo, os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú restolho. Aqueles que incendiarão, e estes o consumirão. E ninguém mais restará da casa de Saul, porque o Senhor assim o falou. Os de Neguebe possuirão monte de Esaú e as planícies. Os filisteus possuirão também os campos de Efraim e os campos de Samaria, e Benjamim possuirá Gileade. Os cativos do exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus até Sarepta, e os cativos de Jerusalém que estão em Sefarade possuirão as cidades do sul. Salvadores hão de subir ao monte de Sião para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos o nosso coração diante de Ti. Sabemos da Tua soberania. És soberano sobre todos e sobre tudo. E queremos, Senhor, nesta manhã, nos render a Ti, entregar a Ti a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.